testes, meu tempo começa... When? Não enxergo nada. Sala grande, sala cheia. Eu fico tímida com tanta gente em rotas. Bom, pessoal, hoje eu vou falar... O quê? Eu vou o quê? Eu vou ficar tímida. Não, vai ter cerveja, né? Bom, hoje eu vim aqui... Tem alguém aqui que é CTO, Team Leader, coisas assim? Vocês podem levantar a mão, por favor? Ok. O que eu vou apresentar hoje, tá? Para tristeza de alguns devs, eu não vou mostrar código. Eu também não vou falar de ferramenta especificamente. Eu vou apresentar um conceito que é chamado de pirâmide de testes. Tá? Antes de eu começar, essa sou eu. Eu consigo ver meu slide aqui, agora sim. Bom, eu sou web developer. Eu trabalho praticamente só com PHP. Mexo com outras coisas também, mas hoje meu foco é PHP. Sou evangelista do PHP Women. A gente trouxe um elefantinho roxinho assim aqui para vocês. Hoje eu trabalho como analista desenvolvedora na AgroSmart e como instrutora na consultoria Caldo Gouveia. Aqui tem o meu Twitter e o meu site. Se vocês procurarem no Facebook, vocês vão achar também, mas eu não costumo olhar muito as mensagens, nem fazer muita coisa lá. Geralmente, quando eu publico, é usando buffer, então o jeito mais fácil de eu responder vocês é com o meu Twitter. Bom, eu vou começar aqui apresentando a pirâmide, que é esta coisa legal aqui. Eu vou aqui para complementar essa palestra, né? Eu pesquisei, eu li muitos blogs, eu li alguns livros. E de tudo que eu pesquisei e de tudo que eu escrevi, só tem uma grande coisa que eu não entendi sobre essa pirâmide de teste. É por que ela é chamada de pirâmide, já que uma pirâmide tem 4 faces, isso para mim é um triângulo. Mas é uma pirâmide de teste. E bom, o que é o conceito da pirâmide de teste? Tá? Pirâmide de teste é uma boa prática de automação de testes. Eu estou supondo aqui nesse conceito que vocês já entendem, pelo menos basicamente, o que são os testes unitários. Teste de serviço, o que é chamado de teste de serviço aqui, eu vou dar uma explicadinha. E como a gente automatizar testes de interface de usuário. Tá? Basicamente, esse desenho serve para ter uma referência visual rápida da correta proporção de testes automatizados que vocês têm que ter no sistema de vocês. Bom, aqui a gente tem uma indicação visual da proporção correta de teste. Apesar de não entender bem o conceito, só de você bater o olho, você já percebe que você tem que ter muito mais teste unitário do que teste de interface, e o porquê disso é o que eu vou falar aqui para vocês. Testes de serviço, tá? Eu até coloquei o link aqui no slide, porque obviamente eu vou disponibilizar os slides para vocês. É uma explicaçãozinha bem rápida do Martin Fowler sobre o que ele considera como teste de serviço, que ele chama de testes subcutâneos, na verdade. Que é basicamente tudo que não é unitário e não chega a ser teste de interface. Mas, de novo, eu vou entrar em detalhes em cada um dos 3 aqui. Legal, tipo, a gente tem um conceito que é aceito no mundo inteiro, um monte de gente fala sobre, todos os nossos gurus da programação pegam bastante aqui nesse conceito, mas de onde exatamente ele veio? Esse conceito ele foi apresentado pela primeira vez nesse livro que chama Succeeding with Agile. Eu nem sei se tem versão em português. Ele é um livro muito bacana, desse tiozinho aqui, do Mike Cohn. Ele basicamente fala, se você ele explica para você que nunca trabalhou com Scrum e mais alguns métodos Agile, mas principalmente Scrum, como você implementar isso na sua equipe. Tá? Ele trata de tudo. Ele é um livro bem legal, inclusive, para quem quer entender melhor como fazer Scrum funcionar na sua equipe. Ele fala desde os cargos que tem que ter na equipe, como fazer a divisão do trabalho, o que é o Scrum, como tratar isso na área de negócio, como tratar na área de desenvolvimento. Recomendo bastante. Além desse livro ser muito conceituado, ele realmente explica muito bem os conceitos. Um outro fator para a gente acreditar no que esse cara fala é que ele tem muito cara de tio bonzinho. Sabe o irmão? Ele tem cara de tio-avô, sabe? Ele é o irmão do avô, que é aquele cara que cumprimenta. Seu pai não quer dar dinheiro para você tomar sorvete? Tá aqui um dinheirinho para você tomar sorvete. E quando esse tio vem falar com a gente escuta. Então, olha só, o jeito que ele sorri, gente, que bonitinho. Mas, enfim, realmente o cara é muito bom. Se vocês entrarem, eu acho que hoje ele tem uma empresa que chama Mountain Goat Software. Tem um blog dele lá e ele fala umas coisas muito legais, inclusive hoje, porque esse livro já é um pouco antigo. Né?
Tá, conceito legal, ele veio, ele é um conceito respeitado, mas por que exatamente a gente tem essa divisão da pirâmide? De onde veio essa ideia de fazer essa proporção de automação de teste? Essa é uma citação do próprio livro, tá? Succeeding with Agile, que ele fala que o principal problema dos times não continuarem automatizando testes ou não quererem gastar esforços automatizando testes é que geralmente as pessoas automatizam no nível errado. E aí a sugestão dele é que se as pessoas pensassem em automatizar em 3 camadas diferentes, seguindo aquela proporção, seria muito mais fácil. Mas automatizar no nível errado? O que significa automatizar no nível errado? Quem automatiza no nível errado? Eu não faço isso. Minha equipe também não faz isso, não. Era uma vez, na vida real, num time de desenvolvimento qualquer. Cara, esse sistema é legado. Não dá para fazer teste unitário nele. Vai dar muito trabalho, não dá para mexer. Ou então o sistema é novo. Mas, porra, é uma coisa tão simples. Eu não tenho por que fazer teste unitário. Ninguém nunca passou por isso, né? Ninguém nunca nem usou essa desculpa e ninguém nunca ouviu, né? Testes unitários. Tá, continuei minha rotina de Scrum no meu time. Cara, a gente garante a integridade do nosso sistema testando entre os módulos. É só a gente bater na API, ó, já era. A gente vai ver que os resultados são os resultados esperados. Ninguém também nunca passou por isso, né? Ok. Mano, a gente roda aqui, ó, o Selenium na nossa interfacezinha aqui de usuário. Pô, tá pronto. A gente já sabe por onde está passando, a gente já sabe para onde vai, a gente sabe se o resultado está colando ou não. Ou então, mano, a gente faz aqui, automatiza um click-through, seja com aquelas ferramentinhas bem vagabunda de gravar o acesso, sabe? Você bota ali para gravar a tela, fulano clicou aqui, passou para a próxima tela e tal. E já era. Também ninguém nunca fez isso, né? E agora, não, eu não sei nem por que eu coloquei esse exemplo, porque isso aqui é um exemplo extremamente raro, né? Ninguém vai fazer isso aqui. Cara, só subir para a staging que o pessoal de produto testa. Alguém aqui já fez isso? Não, né, gente? Não é para isso que a gente usa ambiente de teste, né? É só para testar a estabilidade. O pessoal de produto não precisa ficar botando a mão em tudo. Não é tipo, o pessoal de produto, a gente só para staging, a galera vai testar essa feature aqui. Não, ela testa a feature, ela faz o processo do começo até o fim, ela faz um teste end-to-end manual. Ai, que gracinha. E o que a gente tem aqui? Isso aqui é conhecido como anti-pattern, ice cream cone, de automação de testes. Isso aqui, que é o que eles chamam de automatizar no nível errado. Sabe por quê? Porque você está botando teste de interface e testes manuais como sendo os principais do que acontece ali no seu sistema na hora da automação. Isso é horrível. Principalmente porque, além deles serem os testes ali, os manuais e os automatizados de interface serem extremamente custosos, tá? Você tem um problema que eles são extremamente frágeis, eu vou falar isso daqui a pouco. Então começa aquele negócio, rodei um build, porra, quebrou, porque o botão mudou de lugar. Rodei outro build, porra, mudou o ID ali, não rodou nada. Passou 3 sprints, cara, não vamos mais botar teste nisso aí não, põe um teste de interface. Cara, não dá para rodar esses testes, deixa que o pessoal de produto vê. E isso vai fazendo... Eu acabei de sair da palestra do Nelson, que ele estava falando sobre domínio, que ele até botou a foto, devia ter pensado nisso, uma linda foto de um rola-bosta, falando que o negócio começa ali, ó, não, a gente pula esse teste aqui, a gente pula esse teste ali, quando você vê a bosta tá gigante, é você mesmo que acaba engolindo ela depois. Né? Mas é verdade, né? Porque aí quando quebra a porra toda, que alguém chega, você não fez direito. Ah, mas na minha máquina funciona, né? Mas ontem estava funcionando. Né? Por quê? Porque a gente não consegue rodar, a gente não tem como, tá? Isso, tudo bem, toda vez que eu codar aqui, antes de eu subir para a staging, eu vou rodar os testes na minha máquina. Não dá, tá? A gente só consegue fazer isso nos testes unitários, a gente não tem como rodar uma suite inteira de teste da nossa própria máquina. E, bom, vamos falar da base. Por que a gente tem essa base maior aqui na pirâmide? Os testes de unidade... isso aqui, eu boto teste de unidade, eu gosto com algumas palestras atrás, que eu estava falando sobre teste unitário, eu estava pesquisando, eu descobri que tem um debate ferrenho entre a galera que gosta da nossa flor do lácio, nossa língua portuguesa, que testes unitários é um termo errado.
A gente usa muito, mas está errado. A gente é programador, a gente não liga. Mas o termo certo seriam testes de unidade. Agora eu boto todos os slides assim para não vir ninguém mandar tweet. Mas está escrito errado. Foda-se. Tá? Mas são testes de unidade, tá? Fica hashtag curiosidade para vocês. Os testes de unidade, eles são os mais fáceis e os mais rápidos de serem executados. Fáceis, entre aspas, tá? Porque a gente sabe que dá para a gente fazer uma proporção. Agora, Saga, esse é o meu tipo de microfone. Gosto do formato dele. Vai ficar mudado? Ok, agora eu tenho 2 microfones. Tá? Isso foi a prova de que eu não presto para ser artista pop, gente, além do fato de eu não saber dançar. Não, eu não vou demonstrar. Bom, por que fáceis, entre aspas, tá? Para fazer os testes decentes, a gente sabe que é trabalhoso, apesar de valer a pena depois. Só que os testes de unidade, eles são geralmente escritos na própria linguagem que o programador usa. Então, é muito mais fácil você... Sem falar que a gente já tem um monte de ferramenta pronta, existem trocentos frameworks, tá? Só em PHP tem 2 frameworks grandes, mas tem mais alguns que estão surgindo. Aí, todo dia, se vocês derem uma pesquisada no GitHub, vocês vão achar um monte. E não tem desculpa. Não dá para falar, não dá para fazer. Tá? Todo programador consegue e deve fazer testes unitários. Eles indicam exatamente, ou praticamente exatamente, onde está o erro. Quando você roda um teste unitário, ele quebra. Por quê? Se você fez seus testes unitários direito, ele vai estar analisando, como o nome diz, testes da unidade do seu código. Você vai ver qual foi o método que deu errado. Além de entregar o método que ele deu errado, ele vai te falar quais os parâmetros de observação daquele método, em qual situação em que aquele erro ocorreu. É diferente da... Você passou, sobe para a stage em que a galera de produto testa. Aí o cara vem falar para você, esse botão aqui de adicionar na wishlist não está funcionando. Mas o que não está funcionando? Cara, eu clique e não vai. Tá, mas ele fez request? Cara, não sei. Fez a request? Eu consegui ver que fez a request. Tá, deu algum erro? Não. O que você vai fazer? Você vai abrir o seu código, você vai entrar na parte da wishlist, você vai ficar clicando na porra daquele botão 30 vezes, porque eles conseguem fazer umas combinações que nunca passou pela sua cabeça. E aí você faz uma vez, deu certo. Você faz a segunda vez, deu certo. Quando você consegue provocar o erro, aí você tem que achar onde está o erro. Porque podem ser 3, 4, 5 classes. Às vezes o erro não está nem na wishlist, às vezes o erro está no cadastro do cara que passou um parâmetro errado para a wishlist e não deu para adicionar, porque ele estourou um erro de banco. E aí? Se você tivesse feito direitinho os seus lindos testes de unidade, isso não teria acontecido. A hora que ele quebrar, ele vai falar, eu não adicionei na wishlist e quebrou porque o ID do cara é inválido. Lindo. Vou resolver o problema no usuário, não na wishlist. E eles garantem a integridade das menores peças do sistema. Por quê? Sem pensar em programação, qualquer produto que a gente constrói, seja um motor de carro, whatever, o primeiro teste de qualidade é feito na pecinha menor. Não adianta nada eu montar a cadeira que está bonita, está funcionando como uma cadeira, uma pessoa normal consegue sentar sem quebrar, só que essa porcaria aqui, ela é frágil. E aí, quando sentou uma pessoa com 2 quilos a mais do que eles estavam pensando, essa porcaria aqui vai entortar e a pessoa vai cair. Não adianta nada, a minha cadeira está funcionando, ela está respondendo como uma cadeira, mas aquela pecinha ali ninguém testou e ela foi a primeira a quebrar. E o topo da pirâmide. Diana, mas você pulou o meio. Por que você pulou o meio? Porque eu quis. Não, mentira, porque é mais fácil de explicar assim. Tá? A didática fica um pouco mais fácil. Saindo da base, ok, entendi por que eu tenho que ter mais testes unitários. Por que a minha menor quantidade tem que ser de teste de interface? Eles têm execução lenta. Mas, assim, é muito lenta. Tá? Quando eu estava pesquisando, eu falei com uma galera, eu descobri que tem suíte de teste, um build, tá? Um build que leva, às vezes, 2 dias para rodar. Um build, tipo, Continuous Integration My Ass, né? Deixa rodando lá a porcaria do build, e semana que vem a gente faz deploy. Eles são muito custosos de executar. Tem uma razão para isso, tá? É muito mais complexo, você precisa passar pelo sistema operacional da máquina que está rodando, você precisa mandar as execuções para o browser e tudo mais. Eles são frágeis, eles são extremamente frágeis. É muito comum teste de interface dar falso negativo. Por quê? Porque o browser foi atualizado e uma coisa que funcionava não funciona mais. É seu sistema que está errado? Não, foi o browser.
porque alguém deu uma leve mudada num detalhezinho mínimo ali da interface, que, no fundo, não interfere em nada no funcionamento do seu sistema, ele quebra. Porque eu mudei o nome da... aquele botão que eu tinha declarado como um button, eu transformei num link agora que aplica a classe button. E ele parece um botão, mas ele não é um botão. Você quebrou o seu teste de interface. Eles são bem mais complexos para escrever. Tá? Você não consegue escrever testes de interface na linguagem nativa do programador. A gente sabe que tem o Behat e tudo mais, aí a gente tem um Mink que roda em cima do Behat, mas a linguagem de escrita já é diferente. É aquele, eu como fulano, fazendo não sei o quê, para que aconteça, blá, blá, blá. Geralmente, esse tipo de teste, o ideal é que quem escreva seja um tester. Tá? A gente sabe que, às vezes, a gente tem equipe... A minha equipe de desenvolvimento, por exemplo, sou eu e meu chefe. Então, não tenho chefinho, sou eu o chefinho. Não tem como a gente fazer essa divisão de tester ou não. Como a gente faz para manter esse topo pequeno? Automatizem só os smoke tests. Quem aqui não sabe o que é smoke test? Levante a mão. Tá? Smoke tests são aqueles testes que são feitos apenas para as partes realmente relevantes do sistema. Se você, por exemplo, se der uma merda muito grande, caiu a porra toda, o que não pode cair, o que tem que continuar funcionando para o seu negócio não parar? Por exemplo, no e-commerce, é o que a gente chamaria de funil. O cara só tem que conseguir visualizar um produto, ir para o carrinho, ir para o checkout e finalizar a compra. Esse é o funil. Mas o wishlist não está funcionando. Foda-se, o cara tem que comprar, ele não tem que adicionar produto no wishlist. Tá? É Black Friday, está tudo muito pesado. Desliga o resto e mantém só o funil. Esse é o smoke test. É o core do seu business, é o core que tem que estar rodando para você atingir o objetivo do seu negócio. E aí, quando você pensa assim, que você começa a pensar, eu vou automatizar isso aqui. Se isso aqui parar de funcionar, o processo inteiro para, o meu processo principal para, se ele não para, você não precisa fazer. E isso é mais um motivo para vocês conhecerem muito bem o negócio que vocês estão tratando, tá? Porque programador não é... Tem muita gente que chega a programador e diz, bota esse botão aí, faz. Não. Para você ser um bom programador, você tem que entender muito bem o domínio do seu negócio. Tá? Porque você tem que identificar possíveis falhas no futuro. Você tem que identificar, putz, mas se eu fizer isso aqui assim, alguém parou para pensar naquilo que acontece, sei lá, 2 passos atrás ou 30 passos para frente? Você faz parte do seu negócio. Se o seu negócio afundar, meu filho, você perde seu emprego de programador, né? Eu não sei porque que eu estou apontando para lá, né? O computador está aqui. Bom, você tem que testar interface e não lógica de processamento. Esse é o principal erro que a galera comete com a parte de automatização de teste de interface. O que é não testar a lógica de processamento? Eu vou até usar um exemplo fácil de entender, que é um exemplo até que tem no livro Society with Agile. Você tem uma calculadora no seu site. E ela tem todos os métodos ali, aritméticos, soma, divisão, blá, blá, tem os numerozinhos. Você resolveu fazer o teste dessa calculadora pela interface. E aí você vai, digita 1, digita mais, digita 2, tem que dar 3. Digita 1, digita 4, digita mais 4, tem que dar 5. Digita 4, subtrai 2. Você faz todos os testes de operação pela interface. Isso está errado, porque isso você consegue testar pelo código, tá? Que é uma execução mais rápida, que é uma execução mais segura, e você consegue testar mais casos. Na interface, o que você vai ver? Você tem que ver se o botão de soma realmente está fazendo a soma. Você não precisa testar 30 casos para ver isso. Você bate uma vez e vê que está somando. Você tem que testar se os números estão aparecendo no visor digital, que é onde eles têm que estar. Você tem que ver se, quando você aparece o mais, você digita 3 ou 4 números, ele dá o espaço que está sendo esperado. Você vai testar a execução da sua interface, você não testa a lógica de processamento pela interface. Agora, meu amigo, se você tem lógica, se você tem business na sua view, aí o problema é você, né? O problema não é a automatização de teste. Tá? Não deixem nunca a lógica de negócio na interface da sua aplicação. E aí a gente cai no The Man in the Middle. Eu botei esse nome porque ele é mais legal, porque ele parece com aquela técnica de segurança quando você bota o Man in the Middle.
Não que todo mundo tivesse que entender essa referência, mas, foda-se, foi mais divertido para mim assim. Porque, o que é exatamente esse carinha aí do serviço? Ele engloba muitas coisas, tá? Não é porque a minha arquitetura é orientada a serviço, não é isso. Isso são testes de integração, testes de API, testes fim a fim sem envolver a interface. O que é isso? É o que eu acabei de falar do exemplo da calculadora. Se o seu código está bem feito e você tem uma API, ou mesmo que você não tenha uma API, você tem aqueles métodos que servem para somar, subtrair e exibir o resultado. É aqui que você vai fazer os testes dos trocentos casos possíveis. Tá? É aqui que você vai fazer aquela piadinha do que entrar num bar, o que ele pede? Ele pede leite, ele pede -1, ele pede um urso, ele pede um copo, ele pede um, sabe, whatever. É aqui que você vai bater em todas as possibilidades de resultado sem se importar com a interface. Se você não consegue fazer esse fim a fim nessa camada... Por que eu apontei para cá, porra? Se você não consegue fazer esses testes fim a fim nessa camada de serviço, está na hora de você rever seu código. Tá? Essa boa prática de automação, inclusive, ela ajuda você a manter a qualidade do seu código. Basicamente, aquilo que não é teste unitário, que foge ao escopo de um teste unitário, e aquilo que não cabe como um teste de interface, vai tudo para a camada de serviço. Tanto que a galera sempre dá uns 3, 4, 5 nomes diferentes. E o que acontece se a gente implementar essa pirâmide? Você vai ter builds muito mais rápidos, tá? Porque os testes mais pesados e lentos são os de interface. E você está garantindo a qualidade do seu código e o correto funcionamento dele desde lá de baixo. Teste unitário roda muito rápido, a menos que você esqueça o Xdebug ligado enquanto eles estão rodando. Eu já fiz isso. Não façam isso. Eu levei 40 minutos para rodar uma suite de teste que levava 1 minuto por causa do Xdebug. Mas vocês não precisam ser tão burros quanto eu. A aplicação ela fica mais confiável, justamente porque você deu foco nas coisas que deveriam ter recebido o seu foco. Tá? Às vezes, você testa um monte de coisa da interface, está ali, da hora, bonitinho, legal, só que tem um monte de poréns no fundo do seu código que, de repente, quebra e, putz, eu não sei o que aconteceu. Tá? Você vai ter uma manutenção facilitada, tanto dos testes quanto do código. Justamente por você separar bem o que você testa, o que... Justamente por você... Eu estou vendo aqui, ó, porra. Justamente para separar o que você testa do que você não testa, e você sabe exatamente a responsabilidade em cada camada de código, quando quebra um erro, você fala, eu já sei que isso aqui é o meu usuário e não é a minha wishlist. Se quebrar o build, ele quebra de maneira assertiva. Se ele quebrar na parte de teste unitário, ele te mostra onde está o erro, qual é o método que está dando erro. Se ele quebrar na parte de serviço, você vai saber qual é aquela API que não está te dando o retorno esperado. Se você testar a interface, aí, bom, né? Aí você vai ter que ver todos os erros que podem ocasionar um falso negativo no teste de interface, só que você vai ter aquela noção de... Aliás, você vai ter menos testes, então vai ser muito mais fácil para você achar o problema. E lembre-se, os testes validam a solução. Tá? Você pode ter muitas soluções para um problema. Eu roubei isso da palestra do Dons mesmo, para quem estava em Brasília. Eu achei isso genial, tive que pôr na minha palestra. Você tem muitas soluções para um problema, mas não significa que a solução que você achou seja a melhor e a que realmente resolva o problema do seu negócio. E eles garantem o funcionamento anterior. Não adianta botar coisa nova se o que devia estar funcionando parou de funcionar. Foi uma palestra meio rápida, é um tema bem complexo, dá para falar sobre bastante coisas. Muito obrigada, gente. Se vocês... Obrigado. Obrigada.